Vamos para um momento de oração. Pai que habita nos céus, mais uma vez nós clamamos por sua ajuda. Nós queremos saber o que sua palavra ensina e não desejamos errar na sua interpretação. Por favor, através do seu Santo Espírito, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Veja o título do nosso estudo. Você se sente perfeito hoje? Consegue ver por que ninguém quer falar sobre perfeição? Alguém disse certa vez, ao ouvir sobre essas reuniões, essa pessoa diz, você deve ser perfeito. Falava sobre mim. Ninguém quer falar sobre algo que ela supõe ser impossível. Perfeição. Palavra feia. Ninguém quer lidar com isso. Às vezes, apenas definir os termos ajuda. Se existe um problema, por que não olhamos nos olhos para ver quão assustador isso é? É o que faremos hoje. Definições. Pecado. Pecado é uma natureza pecaminosa que recebemos ao nascer, ou pecado é o caráter pecaminoso desenvolvido pelas nossas escolhas. Você tem que decidir em que acreditar. Qual será a correta definição bíblica? Uma vez que tenha decidido, automaticamente terá escolhido quando a aplicabilidade ocorrerá. Veja como funciona. Se você acredita que pecado é a nossa natureza pecaminosa que herdamos ao nascer, então a impecabilidade será uma natureza perfeita. Isso só acontecerá quando Cristo voltar. Logo, não haverá impecabilidade até que Jesus venha, se você acredita na definição 1. No entanto, se você acredita que o pecado é o caráter pecaminoso, então a impecabilidade será um caráter sem pecado. E assim seria perfeitamente possível que Deus possa preparar pessoas com caráter sem pecado antes da segunda vinda de Cristo. Então respondemos à pergunta apenas definindo o termo pecado. Veja, as duas palavras natureza e caráter são muito importantes. Natureza é o que você recebe hereditariamente. Você não pode mudar e a aceita até o fim da vida. Todos nós temos algo em nossa mente ou corpo que detestamos. Não queríamos que fosse assim. E meio que nos adaptamos a isso. Algumas coisas não melhorarão nesta vida, e nós nos adaptamos a elas. Não são nossas deficiências ou defeitos, sejam físicos, emocionais ou mentais. Isso é a natureza. É o que recebemos no pacote, é o que você tem. Caráter, por outro lado, é o que desenvolvemos para além da nossa natureza. Nossa natureza puxa para um lado, o caráter pode nos empurrar para o extremo oposto, se permitirmos que seja assim. Caráter que você de fato é. Alguns dizem, minha natureza é assim. Não. Seu caráter é assim, porque esta é a maneira que você é. Você é o seu caráter, você não é a sua natureza. Sua natureza é aquilo de que você é feito. O que irá para o céu e o que ficará para ser queimado na terra? O caráter irá para a eternidade, exatamente como ele é aqui. Você será no céu aquilo que foi aqui. Você se alegrará no céu com as coisas que te alegram aqui. A natureza será queimada, juntamente com o resto do lixo que há neste planeta. Então, este é o ponto-chave para se manter em mente. Natureza é algo que não define quem é você. Caráter define quem é você. Muito bem, perfeição. 4 significados diferentes para esta palavra, por isso há tanta confusão. Perfeição absoluta, quero dizer perfeição total, fazer correto de primeira, nunca ter que olhar mais de uma vez para algo, nunca julgar de maneira errada, sempre acertar de primeira. Quem se qualifica? Ninguém que eu conheça, exceto 3. Existem 3 que se qualificam: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os únicos. Meus amigos, nem mesmo os anjos, os santos anjos, são absolutamente perfeitos. Vocês sabem quando os anjos perderam o último laço de afeição por Satanás? Na crucificação, 4.000 anos após a rebelião de Lúcifer. Eles tinham uma certa simpatia por sua causa. Bem, pode ser que Deus tenha sido muito duro com ele. Quem sabe se Lúcifer não tem razão em alguns pontos. Quem sabe... Isso não é perfeição absoluta. Eles só tiveram essa certeza na crucificação do Mestre. Nossa, foi quando caiu a ficha. Eles entenderam que Lúcifer era um assassino.
Não perdeu a chance de matar o seu próprio Criador e tomar tudo para si. Jesus havia dito que ele era homicida desde o princípio, mas ele não parecia um homicida. Ele parecia alguém muito sábio, que cometeu alguns equívocos que Deus poderia perdoar e que dá uma segunda chance. Os anjos tinham esses questionamentos. Mas veja, Deus não requer isso de nós, que saibamos tudo perfeitamente. Existem coisas que nós não temos sequer ideia do que seja, porque temos limitadas habilidades e Deus diz, espere, apenas confie em mim sobre este ponto. Vou te explicar no final. Bem, eu tenho muitas perguntas para fazer durante o milênio, tem muita coisa que eu não sei, que desejo entender. E Deus diz, eu sei que a sua mente está confusa, compreendo as suas deficiências, apenas confie por agora, tudo será esclarecido. Ele disse para os anjos e disse para nós também. Natureza perfeita. Ao nascer, herdamos uma natureza pecaminosa. Na segunda vinda, vamos receber uma natureza perfeita, digamos um equipamento perfeito de primeira. Não há decisão humana envolvida aqui, nem no nosso nascimento, nem no que receberemos quando Cristo vier. Deus é quem vai cuidar de tudo isso. Então, veja, não há nada o que fazer com relação à perfeição da nossa natureza. Terceira definição. Entrega de caráter. Quando vamos a Jesus Cristo, quanto da nossa vida nós entregamos para Ele? Tudo. Mas tudo o quê? Tudo do seu ser. Você já sabe de tudo o que precisa saber? Então, quanto de si você entregou para Deus? Tudo o que você sabe. Tudo aquilo que você já aprendeu que pertence a Ele. No caso do ladrão da cruz, ele tinha alguma noção sobre o plano da salvação, o grande conflito, a queda de Lúcifer no céu e como isso terminou? Ele não sabia muito sobre isso, não é mesmo? Ou ele sabia algo sobre o Salvador pendurado em uma cruz, perto dele, salvando-o da destruição total? Isso era tudo o que ele precisava saber naquele momento. Então, baseado neste ponto de evidência, seria o caso da definição 3 ser o único pré-requisito para a salvação? Entrega do caráter? Entrega aquilo que você já sabe, já tem um conhecimento? Ele não está fazendo perguntas do tipo, quanto tempo de adventismo ou qual o seu grau de instrução? Não. Ele está fazendo uma pergunta, a única que realmente importa para a salvação. Você me ama de todo o coração? Você me ama de todo o coração? Isso é bastante prático também. Ele simplesmente pergunta, você me ama com o seu tempo? Eu te dei todo o tempo desde o seu nascimento até agora. Você me daria de volta 1/7 desse tempo como um sinal de que você me ama? Isso é o que ele está pedindo. Você me ama com seu dinheiro? Você me daria de volta 1/10 como sinal de que você me ama? Você me ama com a sua comida sobre a mesa? Você me ama com as coisas que você lê? Isso é o que ele está querendo saber. Você me ama? E aqui temos questões práticas. Ó, Senhor, eu te amo. Então, mostre pelo que você diz, faz ou pensa. Nós demonstramos em nossa vida, na nossa realidade prática. Isso é bem concreto, não se restringe ao filosófico. A entrega do caráter é o único requerimento para a salvação. Se a entrega do caráter está funcionando corretamente, o que acontecerá? A maturidade de caráter. Ele irá crescer, expandir. Conforme o conhecimento aumenta e a gente aprende novas coisas e mais luz é apresentada. Imagine uma esfera que vai se expandindo. Então, a culpa sendo o resultado das nossas escolhas pecaminosas, a perfeição é o resultado de uma série de escolhas corretas. Não deixe a palavra impecabilidade te destruir. É uma decisão correta aceitar a Jesus como seu Senhor, o que te leva a aceitar o 7º dia como sábado. Assim, a entrega do caráter te conduz para a maturidade do caráter. E adivinha só, as decisões humanas estão envolvidas em todo o processo. Assim, as únicas definições de perfeição que se aplicam a nós hoje são a entrega do caráter, que conduz à maturidade do caráter. Agora eu te pergunto, isso é assustador? Algo que você diria, não quero falar sobre isso, não quero saber. Ou seria natural, como uma plantinha crescendo e se fortalecendo? Bem, se você planta um pé de tomate, é porque você quer comer tomates. 2 semanas e você só tem um talinho com uma pequena folha.
Eu quero tomates, não isso aqui. E aí arranca fora. Não muito esperto. Porque aquilo era tudo que ela poderia ser naquele momento de sua existência. Mas você espera algumas semanas e novos galhos surgem. Há um crescimento, mas cadê os tomates? Você fica impaciente. Eu quero tomates agora. Mas a plantinha está perfeita naquele estágio de desenvolvimento. É assim que Deus nos vê. Não o resultado final, mas sim onde estamos e onde deveríamos estar. E finalmente, se formos pacientes, teremos todos os tomates que quisermos. É sobre isso que estamos falando, a entrega do caráter que conduz ao amadurecimento. Isso é perfeitamente simples, isto é um plano. Crescendo em maturidade, devemos permitir que siga o seu curso como Deus projetou. Eu gostaria de mudar para um tema diferente, mas como temos 2 evangelhos sendo apresentados, vou acrescentar uma ilustração. Digamos que eu seja um cristão por, digamos, 1 ano completo. Tenho caminhado com o Senhor, Ele tem me abençoado e eu estou em um alegre relacionamento com Deus. Então, num certo dia, você aparece batendo na minha porta, você tem uma Bíblia, e eu gosto de estudar a Bíblia, então te convido para entrar. Compartilhamos textos bíblicos, temos bons momentos falando da nossa fé, e do nada você surge com algo tipo a guarda do sábado não ocorrer no domingo. Então, bastante curioso, eu pergunto, como assim? Eu nunca ouvi isso antes. Então eu começo a te encher de perguntas e logo se passam 3 horas. No final, meu coração começa a se convencer que isso é verdade, faz sentido o 7º dia ser o sábado. Eu pude ver pelos textos bíblicos. O Espírito Santo, então, convence o meu coração a respeito. Então você está conduzindo o estudo, e a próxima pergunta seria algo assim: você se uniria a mim em guardar o sábado? Você iria para minha casa e teríamos o dia todo para te mostrar como é um sábado de verdade. De repente, toda a alegria daqueles momentos desaparece. Porque acabo de entender que eu não posso fazer isso. Eu tenho trabalho e outros compromissos. Eu não tenho concessões, eu perderia meu emprego. Minha carreira estará arruinada se eu começar a guardar o sábado do 7º dia. Então minha mente começa a processar tudo isso. Nossa mente nos surpreende quando estamos em situações complicadas. E nos traz questionamentos interessantes. Então, eu te pergunto, aqui estamos, discutindo juntos a Bíblia. Meu coração está convencido, mas não posso seguir por conta das circunstâncias. O que aconteceria se 2 dias antes de você bater na minha porta, eu tivesse morrido em um acidente de carro? O que você acha? Baseado no quanto você me conhece, eu estaria salvo ou perdido caso 2 dias antes tivesse a vida ceifada por um acidente? O que você acha? Salvo? Há uma razão forte para acreditar que sim, não há? Apenas Deus conhece o coração, mas assumimos que se tudo está certo com o coração, define sua entrega do caráter. Assim, eu estou falando com você porque continuo sendo a mesma pessoa de 2 dias atrás. Eu continuo amando o Senhor, continuo estudando a Bíblia. Eu te convidei para minha casa para um estudo bíblico. Não há diferença entre mim hoje e 2 dias atrás. Você está me dizendo que não posso estar salvo hoje, sendo que eu estava salvo 2 dias atrás? Agora que tenho a convicção da verdade do sábado e não consigo guardar? É isso que você está me dizendo? Que hoje eu não estou mais salvo? Veja, isso se torna um problema, não? O que o evangelho cristão daria como resposta a esta pergunta? Salvo ou perdido? Óbvio que você está salvo, você ainda ama o Senhor, você não abandonou e continua a sua caminhada com Ele, e você continua salvo, sem sombra de dúvida com relação a isto. O sábado? Deus vai dar um jeito. Talvez quando você se aposentar ou conseguir um emprego melhor, aí você poderá guardar o sábado, mas você continua salvo. Mas é isso que a Bíblia realmente ensina? Quando você é convencido pelo Espírito Santo, então isso será um problema. O problema nesse caso não é o sábado. O problema é o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento dos 10?
Não terás outros deuses diante de mim. O que é outro Deus? Qualquer coisa que for colocada acima de Deus. Poderia um trabalho se tornar um Deus? Digamos que eu tenho uma esposa que não está muito convencida da minha jornada cristã durante o último ano. Ela não está bem certa se irá me seguir neste caminho, de guardar o sábado. Eu posso perder minha esposa por causa disso. Poderia uma esposa ser um Deus? Aí vem minha família, que irá me colocar de lado se eu começasse com coisas absurdas como esta. Eu perderei toda influência sobre eles. Podem os membros da família serem deuses? Então hoje, veja, eu nada sabia sobre isso e continuo crescendo em maturidade. Eu não tinha percebido quão profundo isso é. Eu tenho 3 deuses no lugar do meu Deus: família, esposa e trabalho. Se esses 3 tiverem prioridade sobre minha vida, consciência e sobre o Espírito, o Santo Espírito, estaria eu adorando a Deus? Veja que o real problema não é o sábado, ele é, na verdade, um teste. O real problema é: você me ama com todo o coração? Agora eu não amo. 2 dias atrás, sim. Mas agora o Espírito Santo me convenceu e eu amo a Deus apenas 70% do meu coração. Hoje sou diferente do que eu era há 2 dias. Agora tenho 3 deuses no lugar do Deus verdadeiro. Esta é uma grande questão. 2 diferentes evangelhos. Um diz que você pode ser salvo enquanto desobedece o Espírito Santo, e o outro diz que não há salvação se você nega sua convicção, dada pelo Espírito. Isto é algo bem sério. Precisamos entender a diferença. Agora eu irei fazer uma pergunta. É possível ter maturidade de caráter ou perfeição de caráter? Você escolhe o nome. Um caráter ser pecado nessa vida? Esta é uma pergunta. Iremos aos textos para ver o que a Bíblia diz, mas pegue sua Bíblia e vamos começar a nossa jornada. Judas 24. Todos os textos que iremos ler hoje serão promessas. Existem muitos mandamentos na Bíblia, mas não iremos ler mandamentos. Apenas promessas. Judas 24 é a primeira promessa. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória com abundante alegria. É uma promessa? Ele pode lhe impedir de cair? Pode ele lhe apresentar sem defeitos? Vamos avançar. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeira metade do verso. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 9. O Senhor sabe como livrar da tentação o piedoso. É uma promessa? Certo. Então já temos 2 promessas até aqui. A propósito, perceba uma coisa conforme avançamos com os textos. Nenhum deles usa a palavra perfeição. Não precisamos, não há necessidade de falar sobre perfeição. Apenas foquem no que o texto diz. O Senhor sabe como livrar da tentação o piedoso. Vamos para 1 Coríntios 10, 13. Este é um texto de peso para este assunto. 1 Coríntios 10, 13. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes. É uma promessa. Ele não permitirá que Satanás trapaceie neste ponto. Não será permitido. Mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. Que promessa poderosa! Quando vier a tentação, haverá também uma forma de escapar dela. A única questão que deveria importar para nós não é podermos ter vitória sobre todas as tentações, mas onde está a rota de fuga?
qual o real problema? Não se é isto uma tentação, mas como fugir disto. Nós vamos lidar com isso. Vamos fazer uma teologia sobre o assunto. Vamos falar sobre como lidar de maneira prática. Trabalharemos uma pergunta: como eu posso encontrar uma forma de escapar quando a tentação vier com toda a força? Quando realmente as coisas forem bem difíceis de vencer em uma tentação específica, não importa qual seja. Aqui há uma declaração que eu vou compartilhar com vocês. Está nos escritos de Ellen White, em um pequeno livro chamado Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, páginas 595. Diz assim: se Satanás procura desviar a mente para assuntos baixos e sensuais, tem um monte de apelos sensuais lá fora, atitude de superioridade, de descorajamento, todo tipo de orgulho, tudo isso é baixo e sensual. Satanás tenta trazer sua mente para baixo, para o nível dele. Este é seu trabalho. Ele está 100% empenhado em te destruir, em trazer sua mente para o nível baixo onde ele vive. Se Satanás tentar fazer isso, trazei-o de volta e colocai-a em coisas eternas. Perceba algo com muito cuidado aqui. Existe uma coisa que Deus não fará por você na batalha entre tentação e pecado. Ele não irá escolher sobre o que você pensa. Ele não irá. Esta é uma prerrogativa sua, comprada por Jesus no Calvário. Pense sobre o que quiser, quando quiser. Você é um agente moral livre. Ele não irá interferir em sua liberdade moral. Assim, Deus não irá apertar um botão em sua mente e assim você irá ter pensamentos bons o tempo todo. Isso não vai acontecer nem aqui nem na eternidade. Deus não faz isso. Você sozinho, por escolha própria, deve escolher sobre o que irá pensar. Como então colocar a mente em coisas eternas? Como neste mundo Como é possível focar a mente em coisas eternas no lugar de coisas baixas e sensuais? Bom, eu vou te dar 3 dicas. 3 formas de ter a sua mente focada nas coisas eternas. Há uma coisa, bem, eu não sei se é assim com você, mas se é uma tentação muito forte vindo em minha direção, eu simplesmente não me sinto em oração naquele primeiro momento. Isto é algo ruim que eu tenho comigo. Não sei, mas naquele momento eu não quero orar. Eu quero pensar no que eu quiser, por um certo momento. Mas então eu oro. Oração é o primeiro passo. Mas não é oração tipo ambulância. Eu estou afundando, Senhor, salva-me, como fez Pedro. É, na verdade, uma oração preventiva. Uma oração preventiva. Isto é algo que precisamos saber como fazer. Uma oração preventiva segue dessa forma. Eu tenho esse tipo de problema. E aí você dá um nome ao problema. Aquilo que sempre te derruba, que te faz sentir como um hipócrita. Algo que você não quer fazer, mas neste ponto você já caiu tantas vezes. Dê um nome e apresente diante de Deus. Seja específico, dê um nome. Escreva se for necessário. Eu tenho esse problema X. Eu não gosto disso. Eu não sei como vencê-lo. Constantemente eu estou caindo na mesma armadilha, Senhor. Te dou permissão para fazer o que for necessário. Elimina da minha vida. Eu odeio, mas ao mesmo tempo eu amo essa desgraça. Eu não quero mais amar isso. Eu te dou permissão. Este é o ponto-chave. Qualquer coisa que o Senhor precise fazer, eu deixo sobre o altar. Se isso tem que desaparecer para sempre, eu te dou permissão para fazer isto. Essa é a parte difícil. Nós sempre queremos ter a mão em caso de desejar. Mais uma vez, e a gente se permite errar de novo. Permitir que Deus queime no altar o que for necessário, essa é a parte difícil. Se você tiver problemas com isso, tem uma outra oração que pode ser feita. Senhor, faça-me disposto a ser disposto. Essa é uma oração bem básica. Eu estou disposto, mas eu não estou disposto. Estou meio disposto. Eu quero estar totalmente disposto. Então, ore com honestidade. Não brinque com isso. Você tem que orar com honestidade. Eu estou com este problema, Senhor, e não quero mais passar por isto. Por favor, me ajude.
Eu te dou permissão. Então, ponto número 2. O ponto 1 é ser específico. O ponto 2 é ser persistente. Ore 3 vezes ao dia. Não deixe de orar sobre esta questão. Faça isso regularmente. Não deixe de orar. Satanás não irá esperar você terminar a oração para vir com suas tentações. Ore com regularidade, antes mesmo da tentação chegar até você. Ela virá em algum tempo e lugar, mas ore agora. Ore constantemente para vencer isso. 2 pontos da oração preventiva: ser persistente e ser específico. Você verá coisas interessantes acontecerem. Muito bem, essa é uma forma de colocar sua mente nas coisas eternas. Quando a tentação vier, ore. Ponto número 2. Uma coisa muito básica, que nossos avós conheciam muito bem e nós praticamente negligenciamos totalmente. Algo chamado memorização das Escrituras. Eu quero dizer que eles entesouravam na mente capítulos inteiros. John Andrews sabia todo o Novo Testamento de memória. Você consegue imaginar isso? Consegue reproduzir todo o Novo Testamento em caso de perder sua Bíblia? A gente mal dá conta de um capítulo. Nossa mente está muito degenerada por conta da vida que levamos e com as facilidades tecnológicas. Se perdemos a Bíblia, nós temos no iPad. Ninguém memoriza mais nada. Talvez porque não seja mais importante para nós. Nós não precisamos e assim negligenciamos uma das mais poderosas armas contra a tentação. Veja como é simples, acontece assim. Vamos supor que você memorizou 5 versos das Escrituras. No momento em que a tentação chegar em sua mente, naquele momento você começa a recitar as Escrituras em voz alta. Você traz aqueles 5 versos e ganha 3 minutos de tempo focado nas coisas eternas. Isso é bem básico, bem mecânico. E se fosse um capítulo das Escrituras? Aí a tentação chega e você começa a repetir aquelas palavras e você ganha de 10 a 15 minutos de tempo em coisas da eternidade, e não nas coisas terrenas. Isso é bem simples assim. Não é ciência espacial. É apenas lógica elementar. Repetindo as Escrituras, você não conseguirá pensar em pecado ao mesmo tempo. Você simplesmente repete as palavras das Escrituras e não fará diferente qual porção das Escrituras você memorizou. Você não tem que memorizar genealogias. Você pode memorizar o Salmo 23 e tá ok. Memorize os mais fáceis, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Assim, quando você repete as Escrituras, você recebe poder de Deus através dos seus lábios e Satanás tem que recuar. É assim, é simples assim. Este foi o número 2. Ponto número 3. Cante. Cantar funciona. A tentação chegou, comece a cantar. Mesmo que seja em monotom, Deus também aprecia. Cante da maneira que conseguir. É um jeito fácil de memorizar as Escrituras, não é? Canções. Quando a tentação chegar em sua mente, naquele momento escolha. Aqui está a força. Escolha. Não conseguiremos sem fazer uma escolha. Escolha ter a sua mente nas coisas eternas. Bem, eu achei 3 coisas e você pode aumentar a lista. Oração, memorização da palavra e canções. Quando a tentação vier, você pode se livrar dela e escolher a melhor parte. Canções espirituais. Canções espirituais. Precisa ter textos bíblicos. Coloque a sua mente nas coisas eternas. E quando o Senhor ver um esforço determinado feito para ter apenas pensamentos puros, o que Ele quer saber? Você fala sério? Quer realmente pensar apenas nas coisas eternas? Quando o Senhor vê que isso é verdadeiro, Ele atrairá a mente como um imã. Ocorre dessa forma. Satanás tenta atrair para baixo a sua mente. A sua mente tende a ir nessa direção, mas você deu permissão para que Cristo atue e traga a sua mente para a direção oposta. Ele aguarda a permissão. Ele não irá atrair sua mente sem seu consentimento. Você consentiu que ele pudesse atuar em sua mente. Até esse momento não falamos sobre vitória sobre o pecado.
Nós não chegamos lá ainda. Estamos falando sobre os fundamentos, condições básicas, tijolos de construção, coisa que você pode fazer para ter essa experiência. Agora, ele irá atrair a mente como um imã e ele irá purificar os pensamentos. Ele irá purificar os pensamentos. Digamos que alguém diga algo bem insultante, bem humilhante para você, algo que te irrita de maneira explosiva. Então, sem que você perceba, a sua face começa a ficar vermelha em reação àquele insulto. É bem simples, é biológico. Chega o insulto nos seus ouvidos, que é imediatamente transmitido para o circuito cerebral. Lá o cérebro processa e você sequer sabe disso. O seu sistema sensorial faz isso. Imediatamente o cérebro manda uma mensagem para as veias da pele dizendo: veias, vão para a superfície. É hora de lutar ou correr. Você não pode ficar parado feito um tolo. Por isso a sua face muda de cor, porque os vasos respondem ao comando. Bem, não seria necessário se, de alguma forma, quando outro insulto semelhante acontecer, quando seus ouvidos transmitirem a mensagem sem que você perceba, o cérebro manda um comando para a face dizendo: sorria. E um grande sorriso é posto em sua face quando você é insultado. Isso seria muito bom. Ao invés de partir para cima do agressor, um grande sorriso como resposta. Eu digo que isto sim é um milagre de Deus. Não é algo que você possa fazer sozinho, é algo que precisa ser feito por Deus. Eu acredito que a vitória é um processo onde Deus vai reprogramando os circuitos de nosso cérebro. E temos evidências de que isso acontece, como pequenos botões nas linhas de transmissão do nosso cérebro, que podem se robustecer ou enfraquecer caso não sejam usados. Acredito que Deus tem uma forma de modificar nossas células nervosas e reconfigurá-las, criando rotas alternativas e bloqueando conexões doentias. Assim, nosso cérebro emitirá novos comandos que não existiam antes. Agora sim estamos falando sobre vitória sobre o pecado. O que é vitória sobre o pecado? É um milagre de Deus que nós precisamos querer. Caso não, Ele não irá operar o milagre caso a gente prefira continuar na mesma situação. Não haverá como ajudar. Não haverá vitória sobre o pecado e você continuará se sentindo como hipócrita, se perguntando por que não consegue avançar na fé, até que você decida seguir os passos. Os passos são bem claros, de acordo com o que já vimos até aqui. Ele irá fazer. Tenho conversado com pessoas de vontade bem forte. Os médicos os deixaram apavorados com o estado de seus pulmões. Então eles pegaram seus pacotes de cigarro que eles fumaram durante toda a vida e os lançaram na lata do lixo. E nunca mais tocaram um cigarro pelo resto da vida. Isso é verdade. Eu desafio você a fazer o mesmo com a irritabilidade e perda do controle. Eu nunca mais vou me irritar de novo. Eu prometo. Você sabe até onde irá conseguir. Isso não vai acontecer. Deixar de fumar é fácil comparado ao controle que você precisa ter para não explodir e perder o controle. Isso tem que ver com o orgulho e o ego, que são pecados profundos em nosso coração. Para eles, só um milagre de Deus. Nenhum método de autoajuda te irá fazer vencer o temperamento. Será preciso um milagre que só Deus pode operar. Ele irá purificar os pensamentos e habilitá-los a serem limpos de cada pecado secreto. Aqueles que nós acariciamos e nos apegamos. Pecados especiais que são nossas prerrogativas. E apenas Ele tem o poder para nos dar essa vitória. Ellen White não terminou ainda. Temos mais uma parte da passagem. O primeiro trabalho daqueles que foram restaurados, o primeiro trabalho, se você realmente quer mudar a sua vida, é purificar a imaginação. Aqui nós temos algo muito, muito poderoso. A imaginação é o mundo onde nós vivemos.
Tenho conversado com vocês por quase 24 horas. Nós nos alegramos, tivemos boas conversas, e pelo que eu pude ver, todos vocês estão prontos para a trasladação. Não vi ninguém perder o controle, nenhuma vez. Também não vi ninguém falando mal pelas costas. Todas as conversas que tivemos no sábado foram sobre coisas puras do céu, até onde eu ouvi. Estamos todos prontos para a trasladação. Ou não estamos? É a igreja o que nós realmente vivemos? Ou nossa casa é o que nós vivemos de verdade? Ou você e eu, na verdade, somos o que está contido aqui, na mente? Este é o mundo em que eu vivo. Você tem consciência de que existem coisas, ou pecados, se preferir, coisas que nós não fazemos porque existem punições para elas? Coisa que faríamos se não fôssemos punidos depois? Vocês conhecem? Digamos que eu estou dirigindo na estrada. A placa diz 80 km por hora, mas eu estou a 140 km por hora. E não quero ser incomodado. Qual é a pior coisa que eu poderia ver no meu espelho retrovisor? Será que é porque sou um bom cidadão, cumpridor das leis e desejo contribuir, tirando do meu bolso algumas centenas de reais? Ou devo obedecer apenas aquelas leis em que eu não sou multado? Então, tudo ocorreu bem e nenhum agente policial me abordou. Dirijo até a minha casa, estaciono o carro, saio do carro e me sento na poltrona da sala. Bem, na minha mente eu não fui multado. E tudo ocorreu bem. Dirijo até minha casa. Bom, estaciono o carro, saio do carro e sento na minha poltrona da sala. Na minha mente eu lembro que dirigia mais rápido do que devia, por toda a cidade, uma alta velocidade, e nenhuma viatura me parou. Significa que eles bateram um no outro, exatamente como nos games, enquanto eu corria, curtindo a vida como um pássaro. Na minha mente eu posso correr o quanto quiser e nenhum policial pode me dizer: "Ei, você não pode correr assim." Ninguém pode me dizer nada dentro da minha mente. Tem coisas que eu faço na minha mente que eu faria no mundo real, se não fosse punido. Mas, na minha mente, eu posso fazer o que eu quiser, porque a minha mente é meu mundo. O primeiro trabalho é purificar a imaginação. Se a imaginação não for purificada, esqueça. Iremos cometer grandes e maus erros. Sua imaginação defende quem você é. Ela diz: quando tentados aceder a uma imaginação corrupta, fugi para o trono da graça e orai pedindo forças do céu. E ore por força. Melhor se você cai de joelhos no momento em que este pensamento vem à tua mente, porque você sabe até onde este pensamento vai te levar. Mesmo se ajoelhar agora, ou melhor se ajoelhar agora, ou já era, você irá se envolver em rebelião contra Jesus, eu te garanto, por causa daquele pensamento em sua mente. Isto é chamado mundo de fantasia, e todos nós temos nosso mundo de fantasias. Onde nós somos de verdade, ninguém pode entrar. Isso precisa ser purificado. Ela finaliza: na força de Deus a imaginação pode ser disciplinada, de modo que a só se demorar em coisas puras. Então tudo o que eu estou dizendo sobre 1 Coríntios 10:13, vamos revisar para ter certeza que você entendeu. Porque essa é a parte prática. Se você realmente quiser ter uma experiência melhor, e não quer tropeçar e cair tantas vezes, e não quer se sentir hipócrita com frequência, então você precisa tomar algumas decisões. Eu escolho, não isso, mas coisas eternas. Eu não vou escolher isso mais. Eu sei que minha mente quer isso, mas eu escolho não seguir por esse caminho. Eu vou orar, vou repetir as escrituras, eu vou louvar quando a tentação me atacar e vou orar para Deus operar um milagre e reprogramar os circuitos da minha mente, para que venha funcionar corretamente e purificar meus pensamentos. Se existe alguma vitória sobre o pecado, terá que lutar com Deus um pouco. Isso não se dará simplesmente com "ajuda-me, Senhor". Você terá que lutar com a sua própria mente, suas próprias atitudes e emoções e tudo mais. É uma luta, um combate, mas Deus é aquele que dá a vitória, não é você.
A vitória sobre o pecado é um milagre de Deus. Ok? Foi Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 595. Vamos seguir com nossa Bíblia. 2 Coríntios 10, verso 5. Aqui vou desafiá-los com uma simples pergunta. Você acredita na Bíblia? Não responda tão depressa, porque iremos ler alguns textos aqui que você não gostaria que estivesse na Bíblia caso você não queira abandonar alguns pecados. 2 Coríntios 10, 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós sequer usamos a palavra perfeição aqui. Então eu pergunto, se todos os pensamentos estão sob domínio de Cristo, quantos pecados você cometerá nas próximas horas? E no próximo mês? Nos próximos 10 anos? Como poderia pecar se cada pensamento é levado cativo a Jesus Cristo? Você acredita que isto pode acontecer na sua vida? Esta é a questão. A Bíblia diz que cada pensamento seu pode ser levado cativo a Jesus Cristo em cada momento, todos os dias. Você acredita ou a Bíblia está nos contando uma mentira? Porque muitos cristãos acreditam que isto é uma mentira. Você pergunta para o adventista na escola sabatina, podemos viver sem pecar antes da volta de Cristo? E você ouve muitas pessoas dizerem que é impossível. Isto é uma mentira, e Deus não está dizendo a verdade. Vocês acreditam na Bíblia, meus amigos? Esta é uma pergunta muito séria. Vamos simplificar isso, então. Vamos olhar para Jesus Cristo. Eram os pensamentos de Jesus todos cativos ao seu Pai Celestial? Nós sabemos o resultado final. 33 anos, e ele não pecou. Pode todos os nossos pensamentos após o novo nascimento, quando o Santo Espírito passa a controlar nossa vida, podem eles estar em harmonia com Jesus Cristo, como era com Jesus e seu Pai? Isto, na verdade, é Jesus nos mostrando o caminho, tendo todos os nossos pensamentos levados cativos a Ele. Vamos para Gálatas, outro daqueles textos impossíveis. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ok, vamos ver o que o texto diz. Me diga uma palavra para substituir concupiscência da carne. Uma palavra. Ao invés da frase concupiscência da carne. O que seria? Seria pecado? Eu ouvi pecado. Natureza carnal, ouvi também essa. Uma palavra. Tentação. Ouvi tentação e pecado. Então, qual é dos dois, então? E aí? Queda, tentação. Viram que isso pode começar a ficar complicado nas nossas mentes? O que nós podemos ler em Tiago 1,14? Que cada um é tentado pela sua própria cobiça quando ela o atrai e seduz. Então concluímos que concupiscência da carne em si mesma não é pecado. Não é pecado. Mas todo mundo cristão diz que isto é pecado. E é por isso que há tanta confusão lá fora. Mesmo com a nossa compreensão melhor, tendo gasto 1 hora discutindo o que é tentação, o que é pecado, ainda assim nos confundimos sobre esse assunto. Concupiscência da carne, isso é tão mal, não é mesmo? Isso é algo ruim, é mal. E a gente acaba dizendo que é pecado. Não, não é. Concupiscência da carne não é pecado. É tentação. Então o resultado da concupiscência da carne é uma palavra. Pecado. Significa que você aceitou, seguiu adiante em sua mente. Agora, vamos ler o texto.
ande no Espírito, e tu não pecarás. É isto que o texto nos diz, com essas palavras. Ande no Espírito. Ele não diz não deve pecar, mas sim, você não pecará. Como você pode pecar quando está andando com o Espírito? Como conseguir pecar? Jesus andava com o Espírito durante toda a sua vida. Como poderia ser possível pecar quando o Espírito Santo estava no controle de sua vida, em todos os momentos e todos os dias? Como poderia você pecar quando o Espírito Santo tem o comando da sua vida? Sabe o que você tem que fazer antes de perder a paciência? Antes de fofocar? Antes de assistir aqueles programas que você não deveria, qualquer coisa? Antes de você fazer isso, você tem que dizer assim. E não diga, por favor, hein? Espírito Santo, fique ali por 10 minutos, talvez 1 hora. Porque preciso fazer algo aqui que sei que você não poderá estar comigo. Quando eu terminar, eu peço para você voltar, ok? Essa é a única maneira de você pecar. Você precisa pedir que o Espírito Santo deixe de atuar em sua vida durante aquele tempo em que você quer seguir o seu plano. Seja em 5 minutos, ao perder a paciência, ou 1 hora fazendo algo que você sabe que não deveria. Você diz, Espírito Santo, deixa eu resolver isso por 1 hora. Eu sei que estarei perdido por 1 hora, mas eu acho que eu posso arriscar. Tudo vai acabar bem, Jesus me ama. Dessa forma nós planejamos o nosso pecado e a nossa confissão ao mesmo tempo. Porque Deus nos ama, afinal. Eu sei que posso fazer isso, porque depois o Senhor vai me perdoar, e eu sei, pelo menos espero, que o Senhor me proteja durante este período de rebelião contra a sua vontade. A gente faz e espera a misericórdia de Deus. É isso que nós fazemos. Nós brincamos com Deus, com sua misericórdia. Então esta é a única forma de pecar contra Deus. Se tivermos o Espírito Santo em nossas vidas, não iremos pecar contra Deus. É simples assim. Se o pecado entra, Cristo sai. Cristo entra, pecado sai. Você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Cristo e o pecado juntos na sua vida. Você acredita na Bíblia? Pergunta importante, porque a Bíblia diz que estamos perdidos quando nós pecamos. Não importa quantos anos de serviço temos, estamos perdidos quando pecamos. Mas todo mundo cristão diz que isso é fanatismo, sendo que muitos adventistas também não acreditam. Você precisa decidir no que acreditar. Você acredita na Bíblia? Último texto, 1 João capítulo 3. O mais difícil de todos os textos. O texto, a passagem que o primeiro evangelho desejou que nunca estivesse na Bíblia, porque destrói o primeiro evangelho. Verso 6. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu, nem o conheceu. Verso 8. Aquele que comete pecado é do diabo. Verso 9. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Não pode pecar, porque é nascido de Deus. Você está falando de textos bíblicos impossíveis para aqueles que acreditam que podem pecar e encontrar salvação. Você não pode pecar se é nascido de Deus. Não foi o que Jesus fez durante toda a sua vida. Ele não podia pecar, pois era nascido de Deus. E agora estamos dizendo, podemos sim pecar? E continuar sendo gerados por Deus. Não, esse texto é uma impossibilidade, então vamos torná-lo mais aceitável. Deixa-me ilustrar este ponto. Se você ainda não ouviu sobre isso, eu garanto que irá. O texto original está no tempo presente em grego. Mas será assim que nós iremos ler. Voltando para o verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Verso 8. Aquele que vive pecando procede do diabo. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Isso é mais aceitável. Tipo, se eu ocasionalmente pecar, é bem diferente de ficar pecando o tempo todo. Logo, com esta resposta, resolveremos todos os nossos problemas.
Pecados ocasionais e eu continuo em Cristo. Pecado constante, então eu abandonei Cristo. Muito bem, agora vocês precisam me ajudar. Porque lembre-se, um é estou salvo e o outro é estou perdido. Pecado habitual, constante e eu estou perdido. Pecado ocasional e eu estava salvo. Quantas vezes eu posso perder a paciência em uma semana? 3. Isto é habitual ou ocasional? Habitual? 2. Habitual. 1. E agora? Uma só vez perder a paciência em 3 semanas. O que você acha? Não pode ser. Você vê o tamanho do problema? Estamos contando quantas vezes podemos pecar e continuar salvos. Quantas vezes podemos praticar o que sabemos estar errado e continuar tranquilos? Como isso poderia ser possível com o que a Bíblia está tentando nos dizer? Não. Tempo verbal é o presente. O tempo presente no inglês e no grego são os mesmos, se referindo ao que ocorre agora, não 5 minutos atrás, nem 5 minutos no futuro. Vamos ler. Todo aquele que agora permanece nele, agora não peca. Não está falando do futuro, mas sim de agora. Verso 8. Aquele que agora comete pecado é, neste momento, do diabo, no presente. O diabo está no comando da sua vida agora. Isto é tudo o que o texto diz. Não diz o que será pelo resto da eternidade. Está dizendo o que acontece agora. Olha, se você está pecando, o diabo está comandando o show. Jesus não está aí. É um texto duro, meus amigos. E eu pergunto, vocês acreditam na Bíblia? Você realmente acredita que Deus diz nos textos difíceis, não apenas nos fáceis? Eu acabei encontrando uma forma de interpretação de um amigo meu na faculdade. Veja o que ele diz. Perfeição representa um destino onde o crente irá finalmente chegar depois de algum tempo, ou seria um ideal, como os navegantes que usam uma estrela para guiar a trajetória, para que o cristão siga na direção correta. O que é perfeição, então? Um destino? Tipo, vou dirigir até Sacramento, na Califórnia? Ou uma estrela no céu que te dá uma direção para casa? Se você seguir acompanhando a direção da estrela, você vai chegar até lá. Até ela? Ou a estrela serve para te orientar na direção certa? Se você disser destino, eventualmente você chegará a Sacramento? Sim, esperamos que sim. Então o que é perfeição? É uma estrela ou um destino? Essa é a pergunta. Nós vemos essas declarações afirmando a possibilidade servido ao propósito de encorajamento ao invés de uma predição. Se refere a um ideal que nos dá direção e motivação na experiência cristã, ao invés de um ponto de maturidade que possa ser alcançado em algum momento da vida. Então sua conclusão é que todas as declarações que vimos são como indicadores, guias motivacionais. Sabemos que, nunca chegaremos lá. Não, Deus não intenciona isso. Ele apenas quer nos mostrar a direção certa. É por isso que lemos todos esses textos aqui, para saber como não pecar se o Espírito Santo habitar em vocês. Você acredita na Bíblia? Essa pessoa não acredita na Bíblia. Ele reinterpreta a Bíblia para se encaixar em seu próprio raciocínio. Veja, meus amigos, Deus não nos trata como cavalos, pendurando uma cenoura na frente do nosso nariz para a gente ficar buscando e nunca conseguir alcançar. Se Ele promete, Ele certamente irá cumprir. Nós lemos várias promessas até aqui. Você acredita na Bíblia? Vamos voltar ao nosso guia de estudo e veremos algumas das bem poucas declarações de Ellen White. Vou deixar você ler a maioria por conta própria. Selecionei apenas as mais especiais. Desejado de todas as nações, página 123. Nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo pode se dar conosco. Declaração forte. Nem por um pensamento?
Quer dizer, um pensamento acariciado? Vamos ler aqui. Nos lugares celestiais, página 148. É um longo parágrafo. Vamos ver só o final aqui, ó. Todo aquele que, pela fé, obedece aos mandamentos, alcançará o estado de impecaminosidade no qual Adão viveu antes de sua transgressão. Muito claro. Todos irão alcançar esta condição. Ok. Página 2. Review and Herald, abril de 1º de abril de 1902. Ele, Jesus, veio a este mundo e viveu uma vida sem pecado, para que, em seu poder, seu povo possa também viver uma vida sem pecado. Eu não sei como a língua inglesa poderia ser mais clara. Não tem como se confundir com o significado. Cristo viveu uma vida sem pecado. Nós sabemos disso. E Ele veio para este mundo para nos mostrar que podemos viver uma vida exatamente como Ele viveu. Você já pensou que, se o real motivo pelo qual Jesus veio a este mundo fosse morrer na cruz pelos pecados da humanidade, por que Deus não os fez surgir pronto na idade de 30 anos, ensinando por 3 anos e depois feito o sacrifício? Por que 30 anos de preparação? A não ser que houvesse algo muito importante além da morte na cruz, que seria nos mostrar como viver. A.G. God's Amazing Grace, outro livro devocional, página 230. Nosso Salvador não requer impossibilidades de nenhuma alma. Ele não espera nada de seus discípulos que não esteja disposto a dar-lhes graça e força para realizar. Ele não os chamaria para serem perfeitos se não tivesse sob seu comando toda a perfeição de graça para conceder àqueles a quem conferiria tão alto e santo privilégio. Você leu algo do tipo eu ordeno ou eu exijo? Eu nada vi. O que eu li foi sobre graça. Eu li sobre um presente, um privilégio. Nada sobre eu exijo. Veja como funciona. Nós temos 2 mãos. Se você abrir sua mão direita, eu derramarei minha graça perdoadora. Tudo que você puder ter. E você diz, derrama, Senhor, eu desejo isto. Quero ser perdoado. Então você abre a outra mão e nela será colocada a graça vencedora. É a mesma graça que faz um trabalho diferente. Mesma graça. Uma perdoa o meu passado e a outra dá poder para a minha vida. Agora você olha para os 2 presentes e diz, este presente, uma mudança no meu estilo de vida? Não? Tem algo a ver com o meu dinheiro. E minhas leituras, minhas atividades. Eu gosto mais desse outro presente aqui. E você diz, eu quero mais do perdão. É um presente extraordinário. E o mundo cristão inteiro diz, eu quero perdão. Não me fale sobre esse outro presente. Esse presente aqui é o que importa. Todo o evangelho do mundo cristão é sobre o belo presente da graça perdoadora. Olhando para os 2 presentes, qual é o melhor? Não seria o segundo? Você sabe quão melhor este presente é do que o primeiro? Em algum momento, no futuro próximo, este presente, este maravilhoso presente, a graça perdoadora, comprado para nós no Calvário, será tirada de nós e nunca mais será vista pelo resto da eternidade. Será tomada para sempre. A graça perdoadora, por toda a eternidade. No momento em que Jesus caminha para fora do santuário no céu, enquanto nós estamos vivendo neste mundo com nossas naturezas pecaminosas, este presente será tirado, porque Deus quer nos fazer fortes. Seria esta a razão? Deus por acaso removeria algo que é necessário? Ou Ele apenas retira coisas que se tornaram irrelevantes e não mais necessárias? Porque este presente aqui, se permitirmos que Deus derrame seu miraculoso poder da sua graça vencedora, dia a dia, seguindo os passos que nós conversamos, vai fazer deste outro presente relevante, ou seja, não mais necessário. Falo da graça do perdão. Não haverá mais necessidade. Esse é o presente que importa. Porque o outro será tirado.
Seu povo não mais estará em busca dele. Não será necessário, porque este presente aqui irá preencher o seu coração e o irá proteger pelo resto da eternidade. Um presente muito melhor. Página 3. Review and Herald, 10 de março de 1904. Aquele que não tem fé suficiente em Cristo para acreditar que pode impedi-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Você entendeu isso? Então, é tudo uma questão de fé, irmãos e irmãs. Não é sobre trabalhos ou obras ou mesmo mandamentos, é sobre fé. Você crê que Deus possa fazer o impossível? Eu estou falando do impossível aqui. Vitória sobre todos os pecados em todo o tempo. Com Deus, quais são as coisas impossíveis? Tudo é possível com Ele. E isso é sobre fé em Cristo. Justificação de fato é pela fé. Cremos em suas promessas? Vamos avançar aqui no nosso material. Temos pessoas prontas para a trasladação, andando entre nós? Agora, o que queremos saber? Onde eles estão, Senhor? Gostaria de ver algumas pessoas perfeitas. Que coisa difícil será, porque apenas Deus vê o coração. Eu não posso sequer julgar, nem mesmo olhar para mim e saber. Os últimos 3 parágrafos dizem: aqueles que realmente estão buscando perfeito caráter cristão jamais aceitarão o pensamento de que são sem pecado. Nunca chegaremos a dizer, não tenho pecado por 2 meses ou 2 anos, porque ao fazer isso já estamos pecando. Você está tomando crédito para si mesmo. Então, neste ponto, nós não iremos questionar se eu ou você está sem pecado. Nós apenas iremos perguntar: fiz uma entrega total de tudo que eu já sei? Essa é a única pergunta que nos é permitido fazer. Deus é o único que pode determinar quem está sem pecado. Muito bem, aqui são algumas referências. Eu vou fazer algo que não costumo fazer. Vou compartilhar algumas coisas com vocês porque, gente, esse falso evangelho, eu vou chamá-lo assim, sobre o qual conversamos, esse evangelho ensina que você pode ser salvo nos seus pecados. Simplesmente está dominando o pensamento adventista. Tem dominado nossos púlpitos, dominado nossas escolas, tem dominado nossas atividades médicas, nos prendendo à ideia de que podemos ser salvos mesmo com pecados, porque Deus nos ama incondicionalmente. Sim, Ele te ama incondicionalmente, mas Ele não pode salvá-lo incondicionalmente. Isso está inundando tudo. Vou compartilhar com vocês da mais proeminente autoridade adventista nos últimos 30 anos sobre justificação pela fé. Quero que vocês ouçam algumas de suas ilustrações. É possível pecar e saber que está pecando e continuar o que você está fazendo errado e continuar sendo cristão? É uma pergunta. Ele usa um exemplo. Os discípulos, continuando sua discussão ao longo da estrada rumo a Jerusalém, cuidando de seus interesses não concluídos, mas eles sabiam que o que eles estavam fazendo era errado porque deixaram Jesus na frente. De fato, depois que Jesus alcançou a cidade, seus discípulos estavam longe atrás e ele sequer conseguia ouvir o que diziam. Um pouco de imaginação sobre como isso pode ter ocorrido. Eu acredito que os discípulos não queriam que Jesus ouvisse aquela conversa. Então, chegamos a algumas conclusões deste pequeno episódio. Ele disse que o pecado do qual os discípulos eram culpados não era um pecado simples, mas um pecado muito ruim. E eles sabiam que estavam errados, sabiam o que estavam fazendo, mas continuaram a fazê-lo. O que qualifica para a definição de pecado por convicção, pecado constante, pecado habitual, pecado acariciado, pecado persistente. Com base nessa história bíblica, nós podemos concluir que é possível ter um relacionamento com Deus e, ao mesmo tempo, praticar um pecado já conhecido na sua vida ao mesmo tempo. Os discípulos tinham um relacionamento com Deus e um pecado conhecido ocorrendo ao mesmo tempo. Esta é a ilustração e sua conclusão. E este é o pensamento dominante no Adventismo hoje, em igrejas adventistas e escolas adventistas. Você pode ter um pecado em sua vida e ainda assim ter um relacionamento com Deus, da mesma forma que os discípulos tinham. A real questão é esta:
Onde estavam os discípulos nesse relacionamento com Deus? Qual era o pecado que eles eram culpados? Orgulho. Era isso. Eu sou melhor do que você. Eu mereço ser melhor reconhecido. Eu quero. E era sobre isso que discutiam, e vejam que 2 deles envolveram até a mãe. Lembra da história? Mãe, pede para nós os lugares mais altos. A senhora sabe como falar com ele. Esse é um pecado terrível, amigos. Por qual pecado Lúcifer foi lançado fora do céu? O orgulho. E nós estamos ensinando hoje, acabamos de ver pela maior autoridade em justificação pela fé, estamos ensinando que nós podemos ser salvos enquanto fazemos o que levou Lúcifer a ser expulso do céu. Os discípulos não se arrependeram, não naquele momento. Isso ocorreu depois. Os discípulos estavam definindo o que eles sabiam ser a vontade de Jesus para eles, que seriam os lugares mais altos no reino, estar em posições humildes e permitir que Deus te eleve. Eles não estavam dispostos a fazer isso. Não era a forma de se chegar a algum lugar. Temos que buscar o topo, fazer honroso o nosso nome, o que era uma afronta direta aos ensinos de Jesus. Enquanto nós ensinamos que eles são salvos, enquanto Lúcifer é expulso do céu, e para lá não pode voltar pelo mesmo pecado. Isso seria possível que Satanás estaria sugerindo algo agora? Se isso é verdade, o Senhor expulsou do céu e agora está levando esses para lá, sendo que eles estão fazendo exatamente o mesmo que eu fiz? Onde está a justiça, Deus? E supostamente você convence os mundos não caídos e os anjos de que ele está certo e que Deus está errado. Se essa teologia estiver certa, Satanás vence o grande conflito, provando que Deus é totalmente inconsistente, totalmente ilógico e que não pode se confiar nele. Essa é a linha de pensamento dominante hoje. Outro exemplo, outra pessoa. Tropeçar na graça e cair no pecado não nos retira a justificação e também não traz condenação. Você tropeça, uma vez que você foi salvo por Cristo, não lhe trará nenhuma condenação. Você não perde sua justificação quando peca. Isto é o que ensinam. É uma tendência dominante no adventismo hoje. Mais um. Um cristão ainda é um filho de Deus, mesmo quando ele cai em pecado. Deus se utiliza dos seus pecados como parte do processo de amadurecimento e a pessoa não cai em condenação. Então, quando você peca, comete adultério, quando rouba ou quebra o sábado, não haverá condenação. Faz parte do processo de amadurecimento. Quando Deus olhou para a vida de Davi pelos olhos de Jesus, ele viu apenas uma pessoa perfeita. Davi cometeu muitos pecados. Seu comportamento era desprezível, mas ele viveu uma vida de arrependimento. Se Davi tivesse se perdido, não teria sido por causa do adultério ou assassinato. Ele teria se perdido porque ele não manteve uma fé confiante em um relacionamento com Deus. E eu te pergunto, quando Davi estava planejando o mal que faria contra Batseba e Urias, ele estava exercendo uma fé confiante em Deus e vivendo uma vida de arrependimento? E estamos ensinando que isso está ok. Porque a real pergunta, eu já tenho feito essa pergunta em congregações e salas de aula. Davi estava salvo ou perdido durante aquele ano em que ele não se arrependeu? E a resposta depende de qual evangelho você acredita. Eu ouvi salvo e perdido, dependendo de qual evangelho você acredita ser o evangelho de Jesus Cristo. Nós permanecemos com o anticristo, meus amigos, quando nós acreditamos que podemos ser salvos enquanto pecadores. E este é o ensinamento dominante no adventismo, e isso vai arrastar mais adventistas para a total destruição e para a segunda morte do que qualquer outro ensinamento que eu conheço. Isso levará boas pessoas para o inferno. Este mesmo ensinamento, que você pode ser salvo enquanto permanece em pecado. É claro que você pode ser salvo ao se arrepender. Aqui está o ponto. O que acontece quando você se descuida e cai? Comete um erro, perde a paciência, faz algo que sabe estar errado. Você tem duas escolhas nesse momento. Pode dizer, eu não vou pedir perdão até que ela me peça desculpas. Quando ela disser que está errada, eu assumo que estava errado também. E ficamos parados esperando. Ou podemos seguir o caminho de Deus. Senhor, mesmo sabendo que estava certo, eu respondi de maneira errada e me arrependo de ter desonrado o seu nome. Eu ouvi sobre sua causa, e agora Satanás irá usar esta munição contra o Senhor no grande conflito, por causa da minha ação. Eu me arrependo de verdade. Essa é a divina resposta, e tudo depende do que acontece quando pecamos.
Nós nos arrependemos ou iremos racionalizar, justificar, desculpar o erro? Temos sido ensinados que isto é bom, está ok, porque Deus te ama. Nós realmente estamos em uma séria situação onde nossos líderes e pensadores adventistas dizem que está tudo ok? Vou ler apenas um. Tenho 2 parágrafos de Ellen White sobre o assunto, mas vou ler um aqui. Mensagens aos Jovens, página 114. A prática voluntária de um pecado conhecido silencia a testemunhadora voz do Espírito e separa de Deus a alma. Quando você peca voluntariamente, sabendo que está pecando, você se separa de Deus. Seja qual for o êxtase dos sentimentos religiosos, temos sido ensinados que podemos vir à igreja e louvar ao Senhor. Temos louvores e entoamos em homenagem ao seu amor, nós celebramos. Seja qual for o êxtase dos sentimentos religiosos, Jesus não pode habitar no coração que desrespeita a lei divina. Nós não podemos por um momento nos separar de Cristo em segurança. Nem por um momento. Isso aqui é coisa muito séria, meus amigos. Ou estamos em Cristo ou estamos fora dele. De uma forma ou de outra, por nossas escolhas. Vamos finalizar voltando para a primeira página. Eu criei aqui um pequeno problema, pessoal, porque tenho falado durante todo esse tempo sobre a definição 4, maturidade de caráter, perfeição de caráter. E eu disse anteriormente que o único requisito para a salvação é a entrega do caráter. Então, por que eu estou sobrecarregando vocês com toda essa conversa sobre maturidade se este não é um requisito para a salvação, absolutamente? O ladrão na cruz estava maduro e ele foi salvo. Então por que passei todo esse tempo falando de maturidade de caráter? Vamos para o final do material, que fala sobre a proximidade do tempo de angústia. Tempo de provação onde o período em que podemos escolher terá acabado. Vou deixar que vocês leiam por si mesmos. Logo após temos os 144.000, e nós iremos ver 2 das mais poderosas promessas que Deus já fez nas Escrituras, e se eu fosse conselheiro de Deus, eu aconselharia a não fazer. Sinta-se feliz por eu não ser conselheiro de Deus, e vocês não teriam 2 passagens das Escrituras. Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Apocalipse 7 fala sobre 4 anjos nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos de destruição. Verso 2 fala de um anjo com o selo de Deus com uma mensagem para esses 4 anjos. Aqui está a mensagem no verso 3, Apocalipse 7, 3. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram de 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, o que Deus nos diz aqui? Que não haverá destruição na terra, até que eu cele os meus nas suas frontes. Isto é o que está declarado. Agora vamos para Apocalipse 14, ver um pouco mais sobre o selo. Olhei, e eis o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte o seu nome e o nome do seu Pai. Você pode imaginar como o selo de Deus será? O nome dele escrito aonde? Em nosso centro do pensamento, no lobo frontal, consciência. Vejamos os resultados no verso 5. E não se achou mentira em sua boca, nem mácula. Mácula como sendo engano ou hipocrisia. E eles são sem falta diante do trono de Deus. 2 textos aqui que descrevem a mesma palavra grega. Jesus Cristo, se você quer saber o que significa sem falta, em sua boca não foram encontradas manchas, então sem falta diante do trono de Deus, enquanto viviam neste mundo, enquanto tinham uma natureza pecaminosa, tendo Satanás atacado com toda a força. Veja o que Deus prometeu, veja só. Antes do fim deste mundo,
antes que Jesus volte, nós teremos um período de tempo em que eu estarei fora do santuário e você, Satanás, poderá fazer o que quiser com aqueles os quais eu prometi, colocando o meu selo em suas frontes, que eles jamais tornariam a pecar pelo resto da eternidade. Eu prometo. Lembram que eu disse que Deus nunca força nada? Ele não aperta um botão e a gente passa a obedecer. Ele prometeu. Meu poder através do Espírito Santo é tão grande que ele pode fazer nos seres humanos o que ele fez em Cristo Jesus. Esta é sua promessa. Meu poder é suficiente. Agora, quando Jesus desceu a esta terra pela primeira vez, Deus estava assumindo um risco? Quantos pecados? Apenas um pecado, e Satanás teria vencido o grande conflito. Deus sairia de cena e o universo pertenceria a Satanás. Todo o universo, não apenas este mundo. Um único pecado. O que você acha de multiplicar esse risco por 144 mil pecadores? E Deus diz, eu prometo que eles jamais irão pecar novamente. E se um deles pecar uma só vez, você ganha todos. Você fala em apostar tudo. Satanás tem tudo a seu favor agora. Se eu fosse Satanás, deixe-me fingir que eu sou por um momento. Se eu fosse Satanás, então é isso mesmo, Deus? Pois tragam todos então. Eu pensei que as coisas estavam bem difíceis quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou dos mortos 3 dias depois. Pensei que já era, que tinha perdido tudo. Bem, então eu apenas tive paciência por um tempo e em apenas uma geração estes cristãos, estes seguidores começaram a comprometer sua fé e eu comecei a jogar tentações e eles foram aceitando aos poucos. Fui avançando mais e mais e prosperei em minha causa e consegui prendê-los por mais de 1000 anos. Um período conhecido como Idade das Trevas. Eles seguiram meu plano, eles seguiam as minhas leis. Se não fizesse o que eu queria, eu os matava e torturava até a morte. Este é o modus operandi de Satanás, não de Deus. Por 1000 anos, e de repente aparece um tal de Martinho Lutero, João Calvino, e logo depois John Wesley, e de repente as pessoas estavam tendo uma nova compreensão do caráter de Deus. Parecia que algumas das minhas mentiras não estavam funcionando muito bem. Comecei a me preocupar de novo. Então, Deus faz surgir toda uma nova geração de pessoas, exatamente no fim do tempo profético. E eles começam a espalhar uma mensagem profética, coisa que não se via desde os tempos bíblicos. Não havia profetas desde aquele tempo. E de repente vem essa ajuda de Deus com todo esse povo pronto para os eventos finais. E agora estou em sérios problemas de novo. Cara, estou vendo que tem chances muito altas de perder. Então em 10 ou 15 anos, esse povo erguido por Deus começam a ser descuidados e a se tornarem legalistas e descuidados. E veja, de repente, talvez eu consiga derrubar este povo. Afinal, eu venci todos os que vieram antes deles. Nenhum grupo de pessoas conseguiu cumprir perfeitamente a vontade de Deus. Eu vou vencer esse povo também. Os sinais estão aí. Estou observando eles em suas igrejas e também em suas casas. Eles estão comprando as minhas mentiras. Eles ouvem a minha voz. E agora? Eu ouço promessas como essas? É isso que você me diz, Deus? Lembre-se que estou fingindo ser Satanás, hein? Você está me dizendo que vai colocar o seu trono em jogo com base no que poderá cumprir uma promessa de que haverá 144 mil? Não se importe se é literal ou não. Mas que haverá toda uma geração de pessoas que será tão leal a ti que eles não me darão ouvido sequer uma vez? Muito bem, tragam todos. Que venham todos eles. Eu os vencerei também. Dessa forma não haverá segunda vinda de Cristo, jamais. Se eu fosse Satanás, essa seria exatamente a minha motivação. Se eu fosse o inimigo, eu deixaria as piores e mais sutis provações para após o fechamento da porta da graça, quando eu sei que não há mais um mediador no céu. Não haverá segunda chance. É tudo ou nada. Um pecado e uma única pessoa e eu venço o grande conflito. Eu vou reservar o pior para após o fechamento da porta da graça. Isso é o que Satanás está pensando agora. Agora, você entende por que eu diria para o Senhor não colocar essas promessas na Bíblia? Porque são muito arriscadas, muito mesmo.
Chega, falei demais sobre Satanás. Agora eu vou falar sobre Deus. Você acha mesmo que Deus iria perder essa batalha após ter investido 6.000 anos em seu próprio filho no processo, ter suportado tanta dor e miséria? Acredita mesmo que ele irá perder no final? Bom, deixa eu te dizer, eu concordo com você. Pela fé, a propósito, você me compreende? Porque pelas evidências tudo está a favor de Satanás. Pela lógica, tudo está a seu favor. Toda a história está do lado dele. Mas eu te digo que pela fé me recuso a acreditar na história e na lógica comum. Me recuso a crer nas evidências. Eu escolho confiar em Ti, Senhor. Se isso for verdade, então uma coisa deverá acontecer para que Deus possa cumprir suas promessas. Você leu em Apocalipse 7, antes da segunda vinda de Cristo, tem que acontecer o quê? Todo um grupo de pessoas seladas com o selo de Deus. Aqui está a questão. Deus irá guardar o tempo que for necessário. Sim, o tempo que for necessário, até que haja um povo que ele poderá selar. Mais 100 anos? Sim, ele vai esperar. 200 anos? Sim, ele suportará a espera. Ele já tem suportado 150 anos. Ele tinha planejado o fim disso tudo em 1865, meus amigos. Era para tudo ter sido concluído com o movimento milerita, aquele movimento da profecia. Mas eles falharam. Ele tentou novamente em 1888. Eles começaram a argumentar e a lutar entre si e se voltaram uns contra os outros. Bem, foram todos guardados em suas sepulturas. Meu bisavô, meus amigos, ele foi um dos delegados daquela sessão da Conferência Geral. E sua geração descansa na sepultura porque eles não quiseram seguir o programa de Deus. Tenho a esperança que alguns deles serão salvos, mas essa não é a questão. Quem irá vencer o grande conflito? Essa é a questão. E aqui estamos, mais de 130 anos após 1888, e continuamos sentados em nossas igrejas, continuamos com nossas atividades, ainda pensando em nossas carreiras, esperando a aposentadoria e a sepultura. É tudo que nos aguarda. E se nada for feito agora, os jovens de hoje logo irão também para a sepultura e Jesus não voltará. Se nós não seguirmos o programa de Deus, estamos falando em abandonar esse planeta, meus amigos. Isto é sobre livrar-se do domínio de Satanás em nosso planeta. E o único obstáculo para resolver isso é encontrar pessoas que se importem, às quais Deus possa dizer: eu prometo que eles não se rebelarão contra mim novamente. Eu posso confiar neles. O meu trono está sobre as costas adventistas do sétimo dia exatamente agora. Não existe nenhum outro povo que chegue ao menos perto de pensar dessa forma. Deus está arriscando tudo com os adventistas do sétimo dia. E ele aguardará até encontrar um grupo de pessoas que ele possa selar. Então, só há uma pergunta que importa para todos nós aqui sentados hoje. Não se Deus vencerá. Eu acredito que suas promessas e confio nele. Não parece ser muito fácil, mas eu confio. Não que possamos fazer algo, mas que ele quer que seja feito através de nós. Seremos nós a última geração ou seremos como meus pais e avós antes de mim? Vamos deixar esse legado para os nossos netos? Não vou levar isso tão a sério. Eu até gosto da minha vida do jeito que está. Eu gosto das coisas que tenho. Deixa meus filhos e netos se preocuparem com isso. O que faremos hoje, amigos? Como será? Esta é a única questão. Na verdade, sobre tudo que falamos sobre pecado, natureza de Cristo, justificação, santificação, essa é a única razão pela qual estou aqui com vocês hoje, para saber se esta será a última geração. Nada mais importa. Minha salvação não importa. Eu preferiria, veja, se Satanás pudesse ser arrancado do trono dessa terra exatamente agora, tendo eu que deixar de existir, eu prefiro deixar de existir agora mesmo. Demorou um tempo para chegar a essa conclusão, mas é exatamente isso de todo o meu coração. Tudo o que importa para mim agora é a derrota completa de Satanás no grande conflito. E precisamos aprender aquela canção de Moisés e do Cordeiro. Isto é muito maior do que eu estar no céu. Precisamos saber que Deus irá vencer tudo isso. E Ele vencerá. Agora apelo a todos vocês a fazer disso o objetivo de suas vidas. Não a salvação, mas a vindicação do nome de Deus. Que suas palavras e pensamentos e atividades e suas atitudes, todas elas têm um só propósito: provar que Deus está dizendo a verdade e que Satanás é o maior mentiroso que já existiu. Quando pudermos fazer isso, estaremos prontos para o selo de Deus, a chuva será onde caiá, o Evangelho alcançará todo mundo, Jesus virá e deixaremos este planeta.
Mas enquanto desejamos isto, nos sentamos e aguardamos. E nos perguntamos quem são os adventistas do sétimo dia e por que estamos aqui. Não sabemos. Já é hora, meus amigos, já é hora. Bem, isso é o que eu gostaria de fazer. Após o final de semana, antes de nos envolver em todas as dezenas de atividades, encontre um lugar onde você e Deus possam conversar sozinhos e derrame todo o seu coração neste ponto. Diga algo semelhante a isto. Não estou pronto para o selo de Deus. Tenho um monte de problemas na minha vida e no caráter que não estão corretos. Eu sei, não estou confortável com essas coisas, mas não sei como lidar com tudo isso. Senhor, eu oro por um milagre. Peço que o Senhor remova toda essa sujeira da minha vida e que o Senhor possa reconfigurar minha mente, o que for necessário para que eu possa amar e viver em obediência a Ti pelo resto da eternidade. Assim o Senhor poderá confiar em mim, me levar para o céu. Assim, o Senhor não precisará se desculpar por mim. Podemos fazer essa oração com Deus, ter esse combate com Deus em oração, uma pergunta apenas, e a pergunta é: estou pronto e quero receber o selo de Deus? Veja, a pergunta não é se estou salvo. Posso fazer essa pergunta e ela é uma pergunta decente, mas não é por essa pergunta que eu tenho dedicado esse tempo aqui com vocês. Estou perguntando se eu posso receber o selo de Deus em algum momento muito em breve. Por isso passei tanto tempo na definição 4, maturidade. O ladrão na cruz não poderia receber o selo de Deus, mas pode ser salvo sem o selo de Deus. Martim Lutero não poderia ser selado, meus amigos. Lutero, com todas as coisas fantásticas que ele fez, também ensinou coisas horríveis sobre o caráter de Deus sem o saber. Predestinação, Deus condenando todos os bebês à morte eterna caso não fossem batizados logo após o nascimento. Martim Lutero ensinou terríveis inverdades sobre o caráter de Deus. Ele não estava maduro. Ele não entendia, mas podia ser salvo. Definição 3 salva. Definição 4 vindica o caráter de Deus e põe um fim na grande controvérsia. A maturidade de caráter tem tudo a ver com o fim do grande conflito. É aí que os adventistas do sétimo dia estão, no meio do grande conflito. Então vou finalizar essa reunião com oração, mas peço que se lembrem, nenhuma oração vale exceto a que você faz com Deus. O único local onde o selo de Deus pode ser colocado é na sua fronte, quando você quer que Ele esteja lá. Vamos nos ajoelhar e encerrar nossa reunião? Pai do céu, mais um sábado se aproxima do fim e nós estamos neste planeta por muitos e muitos sábados já. Senhor, não queremos ter que passar tantos outros no futuro. Este lindo presente do dia de sábado é só uma demonstração do que o sábado deveria ser. A paz do céu pelo resto da eternidade. Senhor, nós assim desejamos com todo o nosso coração. Desejo para todos os membros desta igreja, todas as famílias representadas aqui, e todos que irão assistir esta apresentação, que nossa perspectiva venha a mudar. Que nós não nos preocupemos em primeiro lugar se nós estamos salvos nos lugares mais altos do céu, mas sim se o seu trono existirá pelo resto da eternidade. Senhor, nos faz humildes, obedientes, amáveis e servos que preferem morrer do que desonrar o seu nome. Que possamos odiar o pecado da mesma forma que o Senhor Jesus odiava o pecado. Que jamais venhamos a tocar no pecado porque é tão repulsivo e mau como o pior veneno que possa imaginar. Transforme o nosso pensamento, Senhor. Mude nossas mentes e atitudes. Não dá mais uma chance, Senhor. Nos dá mais uma chance de ser a sua geração agora, neste momento da história. Te agradeço por sua misericórdia, por nos suportar por tanto tempo enquanto brincamos de igreja. Muda tudo isso pelo seu poder, pelo seu Espírito. Termina isso, Senhor. Nos leva para casa. Vindique seu nome. Agradecemos por nos ouvir. Em nome de Jesus pedimos. Amém.